A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Hoje é um dia muito especial para a cidadania porque é o 13 de maio. O 13 de maio, que se comemora no Brasil, vale a pena lembrar, foi um dos últimos países a decretar a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, pelo monarca Dom Pedro II, na sua ausência, a princesa Isabel, que era regente de Dom Pedro II, sua filha. E foi muito tarde. Muitos países já tinham decretado na década de 60 do século XIX, na década de 50 ou mesmo até na década de 40, a abolição da escravatura. E isto foi um diploma, é importante lembrar isso, porque é um diploma de ordem legal. No entanto, exatamente porque não houve uma preocupação de uma política pública que desse as mínimas condições de oportunidade econômica e social para esses escravos alforriados no final do século XIX, é que a república que nasce um ano depois passa a ser, na verdade, uma má gestora de uma política ou de nenhuma política pública com relação ao amparo dos descendentes afro-brasileiros. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão da liberdade humana envolve, como eu já disse aqui, o conceito e o valor da propriedade. A primeira propriedade que nós temos é o direito inalienável da dignidade humana de se apropriar do seu próprio corpo, da sua capacidade intelectual, das suas escolhas em última análise, né? Aonde eu vou aplicar a minha força de trabalho, eu sou livre para escolher isso, né? Então se trata também de um conceito fundamental de propriedade, de apropriação, direito de apropriação, que caracteriza a dignidade, caracteriza a cidadania. E é muito importante também lembrar que está no Congresso Nacional, desde 2001, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, de número 438, de 2001, já passou pelo Senado em 2003, já passou pela Câmara dos Deputados em 2004 e está até hoje, desde 2004, nós estamos em 2010, dependendo de votação do Congresso Nacional. E o que diz essa PEC? Essa PEC faz uma emenda estabelecendo uma punição rigorosa para quem for flagrado se utilizando de mão de obra escrava, sobretudo no meio rural brasileiro. Essa PEC prevê o confisco das terras onde for flagrada mão de obra escrava para efeito de reforma agrária, como forma de combater e eliminar a impunidade do que é chamado por alguns, né, com eufemismo, de situações análogas à escravidão, que são 4 situações. A situação de submeter o trabalhador, no caso rural, a trabalhos forçados. A segunda, de submeter o trabalhador a uma jornada exaustiva, para além do que define a lei do trabalho. A terceira, sujeitar o trabalhador a condições degradantes de trabalho, como, por exemplo, várias acusações que um trabalhador rural não tem sequer água potável para beber, ou as situações de que não tem instalações para ele dormir. Restrições de locomoção do trabalhador em razão de dívida para com o empregador. Então, esta punição de confisco da propriedade das terras de proprietários rurais que praticam essas situações análogas à escravidão, que inclusive por técnicos e gestores públicos na questão do trabalho é considerada, na verdade, um eufemismo, porque se trata de escravidão moderna mesmo, né? A maneira que você, não podendo
manter o trabalhador sobre grilhões de ferro, né, preso, não podendo ter o pelourinho para dar castigo e chibatada, você evidentemente o domina, o explora sob o ponto de vista econômico. Então, é mais do que importante se fazer essa reflexão sobre os valores, mais uma vez, da cidadania, que sempre estão juntos, né? Os valores da propriedade, da liberdade, os valores da legalidade, do respeito à lei, né? Os valores da dignidade da pessoa humana, porque cidadão é efetivamente aquele titular de sua própria dignidade, é aquele que é digno de ser um homem em todas as suas diferenças de natureza de um animal, ou da exploração do homem por outro homem, né? Portanto, nesse dia de hoje é fundamental se frisar a importância de que a conquista do diploma legal, que tem mais de um século, né, da Lei Áurea, não significa a conquista real, social, da liberdade das populações afrodescendentes ou descendentes dos escravos no Brasil do século XIX.